Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui mais um autovlog para eu falar a respeito das minhas impressões após guiar o novo Renault Sandero RS 2.0 Racing Spirit. Bom, eu conheci o Sandero RS no seu lançamento em 2015. Foi uma experiência maravilhosa, um carro, ele é superlativo, é diferenciado, é um carro que ele já nasceu meio que clássico, né? Por que clássico? Não existe nada na faixa de preço dele que ofereça o desempenho que ele oferece, com a dinâmica que ele oferece, fora que ele é de fato um carro esportivo e não um carro apenas maquiado para parecer esportivo. Bom, em 2015 as minhas impressões foram das melhores, mas eu ainda morava no Rio de Janeiro. Então o que aconteceu? Eu tinha ido fazer uma revisão no meu Logan, eu tinha um Logan ZR na época, e por acaso já estavam deixando os Sanderos RS na concessionária, estavam descendo. Isso deve ter sido o quê? Dia 2 ou dia 3 de setembro de 2015. Eu já tinha dirigido o Up TSI, tinha achado muito legal, porque muita gente dizia que o Up TSI seria talvez a maior concorrência para o Sandero RS, e eu nunca achei que nenhum dos carros tivesse um a ver com o outro, né? Porque como eles foram lançados de maneira muito próxima e são carros com desempenhos excelentes para suas categorias, muita gente achava que eles dois competiriam entre si, mas não tinham nada a ver entre si. O Up TSI era um carro feito para você ter tipo um Up com um motor maior, porque não cabia um motor 1.4, 1.6 no cofre do motor do Up, mas com uma economia de combustível enorme, e é o que acontece. O Sandero RS não, o Sandero RS ele veio para ser um esportivo de verdade. Ele a relação de marchas dele é bastante curta, é um carro muito mais duro do que o Up propriamente dito, é um carro realmente com um público muito específico, né? Você tem que ser muito entusiasta, gostar muito de carros para você entender o Sandero RS e você gostar, porque na minha humilde opinião, a único porém é ele não ter alguma transmissão automatizada ou automática como opção. Mas ele é a melhor opção na faixa de preço dele. Nada anda tanto quanto e tem um motor tão grande, controle de tração e estabilidade por R$63 mil. É um conjunto realmente muito interessante quando você pensa dessa forma. Mas ele não é um carro para você ficar andando dentro da cidade. Por quê? A relação da caixa de marchas dele é bastante curta. Então você acaba pulando marchas dentro da cidade. Você não faz primeira, segunda, terceira, não. Você vai primeira, terceira, quinta. Porque se você ficar brincando de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, tu fica cansado pra caramba, porque é muito próximo, né? A prova de que o câmbio é bastante curto é que a 120 km por hora nós temos 3.500 rotações. Ou seja, a 100 km por hora temos cerca de 3.000 rotações. Eu acho isso um erro em sexta marcha, porque a sexta marcha deveria ser muito mais longa, inclusive para poder dar o prazer de quem tem um Sandero RS modificar com um turbo, com um supercharger e ter um aproveitamento realmente grande, né? Principalmente de velocidade final. Você fica com uma relação diferencial muito curta para você fazer uma brincadeira maior com o carro. Isso tira um pouquinho de graça. E entra até na curiosidade de que os Sanderos com motor SCE 1.6, eles têm uma relação de diferencial em quinta marcha mais longo do que o RS. Tudo bem que não chegam nem aos pés em dinâmica, tá? São conceitos de carros diferentes, vamos deixar isso bem claro. A começar pelas barras estabilizadoras, que são muito mais grossas no Sandero RS. O Sandero RS ele é em torno de 2,5 cm mais baixo que o Sandero normal, mas isso não quer dizer que o Sandero RS vai sair raspando em tudo, não. Ele tem ainda uma altura em relação ao solo boa, tá? Mas ele foi um pouquinho mais sentado no chão, né? As bandejas dele ficam bastante retas por baixo do carro. Você vê que a suspensão está bem
um nível bem refinado, né? O carro foi muito bem pensado, né, nessa questão do desenvolvimento da suspensão, inclusive com o enrijecimento das molas dianteiras em cerca de 90% e as traseiras em 10%, ou seja, o carro ele é muito mais rígido, você sente isso na direção. Como o Sandero RS foi o primeiro dos Sanderos a ter um câmbio com sistema a cabo ao invés de varão como era utilizado anteriormente, ele era gostoso no início, quando você comparava com os Sanderos que haviam naquela época, que usavam o K7M 1.6 ou o D4D 1.0. Hoje, quando eu comparo com o SCE, o câmbio do SCE está melhor resolvido, que também é a cabo, ele tem engates mais suaves, não quer dizer que tem uma diferença em precisão, tá? Mas ele é um pouquinho mais suave do que o do RS. No restante, o RS, os bancos do RS são excelentes, são bem largos, eles te acomodam bem dentro do carro, você fica muito bem confortável dentro do banco. Inclusive, os bancos eles ajudam a você sentir menos o impacto da suspensão um pouco mais dura, né? Isso é um fato curioso. Um fato interessante, tem piloto automático, e como ele está numa rotação bastante alta e é um motor com muito torque e muita força para o peso do carro, que é em torno aí de 1.160 kg, você coloca ele no piloto automático a 80 km por hora e o carro segura na estrada tranquilamente. Você bota 100, ele segura, 120 ele segura, 140 ele segura. Ele não tem problemas, isso andando em sexta marcha o tempo inteiro. E isso não quer dizer grande economia, porque a relação de diferencial do carro é curta. Então, é um carro esportivo, é um carro visceral. Ele não foi feito para ficar andando devagarzinho, com todo o cuidadozinho, não. É um carro feito para você acelerar. Até porque você andando a 100 km por hora, ele está em torno dos 3.000 giros, o ronco que sai pelo escape, mesmo no modo mais simples, porque ele tem 3 modos de condução, ele te impõe, ele pede para que você acelere, porque é delicioso você ouvir aquele motor girando. Uma coisa que eu não consegui desligar era aquele bendito daquele alarme na hora que você chega na faixa do corte de giro. Eu não entendi muito bem como é que funciona aquilo até hoje. Eu pude rever o Sandero RS no Racing Spirit, né? Que ele é uma série especial que a Renault fez em 2017, ainda tem várias unidades aí pelo Brasil à venda, 0 km, numerada, que vinha com uma opção muito interessante, eram os pneus da Michelin Pilot Sport 4. Você não consegue nem descrever, você não consegue achar a diferença entre chuva e sol com aquele tipo de pneu. Porque o carro tem uma aderência que é uma loucura. É uma loucura de aderência. Você não acredita naquilo quando você está dirigindo o carro. E ele pede marcha e você acelera. É visceral, é para quem gosta de dirigir, não é carro para quem precisa de um mero meio de transporte. Mas para quem gosta de meio de transporte, ele tem telinha colorida para mostrar para o vizinho, né? E inclusive com GPS, aí eu acho legal, que é o Mídia Nave, né? Ele tem computador de bordo, ele tem piloto automático, controle de tração e estabilidade, e tem ainda o botão RS. O que o botão RS faz? O botão RS, ele no primeiro estágio deixa o motor mais sereno para tentar economizar mais combustível. Quando você aperta a primeira vez o RS, ele entra no modo mais esportivinho dele, né? Não é super esportivo nem pouco esportivo, é um intermediário, né? Ele não desativa controle de tração e estabilidade nesse modo e aumenta a marcha lenta do carro. Ele sai ali dos seus 800 RPM e fica em 1000 RPM no ponto morto, que é para você poder acelerar com mais facilidade na hora de você sair. Então é um modo mais adequado para você fazer uma arrancada. E tem o modo do pecado. Qual é o modo do pecado? Você aperta de vez o botão RS e ele entra no RS Plus, que ele desativa os controles de tração e estabilidade. Mas isso, se você tiver um Sandero RS, só faça se você estiver numa pista de corrida, num local correto. Não faça isso na rua que não vai te adiantar de nada.
Uma grande coisa e legal que eu achei no carro, quando você abre o capô do motor, ele tem uma tampinha que você pode abrir, que deixa a admissão de ar direta e melhora o ruído do escapamento, além de aumentar um pouco a força do motor do carro. Mas isso é só para você utilizar em pista, uma tampinha que fica próximo ao filtro de ar do carro, no motor, tá bom? As revisões dele são diferentes das dos outros, tá? Elas ocorrem a cada 8.000 quilômetros, tá? Não como ocorre nos outros Renaults, que são a cada 10.000 quilômetros. Até porque quem usa um carro desses pisa. E é um carro que é acelerado, é forçado. Então é natural que a vida útil do óleo e das peças em si se desgastem com uma maior rapidez. O acabamento do interno é extremamente simples, é tudo plástico duro, né, como nós já sabemos. A central multimídia funciona bem, o som da central multimídia é bom, a central multimídia é rápida, tem ar-condicionado automático, não é digital, mas é automático. Então, assim, é um grande carro, é um carro espetacular. Eu testei ele com gasolina. Com gasolina eu obtive as médias de 9 km por litro de gasolina no ciclo urbano com ar-condicionado ligado. E na estrada andando a 110 km por hora, desculpe-me, a 110 km por hora com ar-condicionado ligado, eu obtive médias de 14 km por litro de gasolina. Pensando no diferencial, tá? Diferencial da caixa do carro, eu acredito que seja um consumo normal, nem bom nem ruim, porque ele é muito curto. Se ele tivesse um diferencial mais longo em sexta marcha, com certeza ele obteria um consumo melhor. Mas, novamente aqui eu repito, esse carro ele não foi feito para consumo, ele é um carro de desempenho, tá? E os faróis dele também são muito bons, tá? De dupla parábola, isso é um fator que nós devemos aqui ressaltar nesse carro. Fora a quantidade de acertos que existem no motor, o próprio motor em si, que quem acha que o carro não é clássico, por mim ele já é um clássico porque atualmente não existe nada que tenha uma essência tão entusiasta, tão de raiz, né? Um carro que te dá prazer de verdade na condução, como esse carro. Mas existe um outro detalhe, entre aspas, clássico nesse carro, o motor. O F4R, vocês vão pensar, é o motor do Megane, é o motor da Scenic, é um motor que era utilizado no Duster, até na Captur, na Oroch, mas não tem apenas a ver com isso. Esse motor ele já foi turbinado, já foi utilizado no Clio RS 172 aspirado, no Clio RS 182 aspirado, ou seja, dois carros de uma performance incrível para a época deles. No nosso Fluence GT Turbo, aquele 180 cavalos, era esse motor turbinado. E aí vem a melhor parte. No Megane RS, com 265 cavalos e 275 cavalos. Ou seja, é um baita de um motor. E é um motor com muita história para contar, né? Freios não faltam. O tamanho das rodas é adequado à esportividade, à necessidade do carro realmente. E nessa série especial Racing Spirit, com a adição desses pneus, ficou um conjunto perfeito. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Eu com certeza teria um Sandero RS se a minha garagem deixasse. Novamente eu vos falo, não confundam nem misturem Up TSI com Sandero RS. São propostas totalmente diferentes e diversas. O Up TSI nasceu como um carro para economia de combustível com bom desempenho. O Sandero RS nasceu como um esportivo de raiz, um esportivo puro, tá bom? Curtam, compartilhem, se inscrevam. Se vocês têm alguma dúvida, postem aí embaixo, que com o tempo eu vou respondendo. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. É isso então, pessoal. Valeu!